Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Quando a gente fala do processo de autoconhecimento, né, de se conhecer mais e de trazer consciência para alguns aspectos da nossa vida, de ser uma pessoa mais consciente, de aumentar, ampliar a nossa percepção, de estudar o nosso próprio comportamento, todas essas coisas, né, que inclusive eu falo aqui nos vídeos, mas é claro que eu não sou o único e muitas pessoas falam, todo esse processo da gente se tornar mais consciente é na realidade, gente, a gente trazer luz, a gente entender vários assuntos da gente, vários aspectos nossos, vários tipos psicológicos, vários lados nossos. Então, quando a gente fala do ganho de consciência, do autoconhecimento, de se estudar, de se conhecer, a gente está falando de trazer à luz aspectos que até então estavam nas sombras. É de entender, compreender coisas que até então estavam sendo movidas no piloto automático, que é o estado que a maioria de nós está o tempo todo. Então a gente não está totalmente consciente sobre tudo, a gente não está fazendo as coisas porque realmente a gente quer, que realmente tem a ver com a gente. A gente não faz as coisas sentindo, intuindo. A gente não sabe muito bem porque faz as coisas. A gente fala uma palavra, a gente toma uma atitude, a gente reage a uma situação e não age. E todas essas coisas são feitas de uma forma automática. Algo ali naquele momento está dirigindo a gente. Só que o que é que está dirigindo a gente? Né? A nossa própria inconsciência. É o que a gente chamaria de ego. Que na verdade o ego, né, que eu falo aqui para vocês nos vídeos, ou que, por exemplo, o Osho fala, ou que, por exemplo, a Gisela Valin fala, é uma ausência. E não é algo em si. Mas ele só está presente enquanto o seu eu verdadeiro está ausente. Então o ego, ele é fruto da inconsciência. O fato da gente estar identificado com o ego é porque a gente não está consciente naquele momento, a gente não está presente. Então algo naquele momento em nós tem que tomar a decisão, né? Se a gente não tem o nível de consciência ainda para estar totalmente presente, para intuir o que fazer, para deixar a voz do nosso próprio ser falar, do nosso próprio ser agir, então a gente precisa de uma outra coisa que vai agir de forma automática, que é o que a gente chamaria de ego. Então o tempo todo tem uma coisa inconsciente, automática, fazendo as coisas, falando coisas, né? Tomando decisões pela gente. E quando a gente fala de autoconhecimento, quando eu falo para vocês aqui de meditação, quando eu falo para vocês sobre consciência, sobre o verdadeiro eu, sobre o ego, sobre a mente, todas essas coisas é para quê? É para que a gente tenha esse treino, tenha essa predisposição para conseguir trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de consciência, um pouco mais de atenção para alguns aspectos que estão sendo empurrados com a barriga há muito tempo. Então, às vezes, tem aspectos, assuntos da sua vida, e talvez você já tenha reparado ou não, mas tem aspectos da nossa vida que a gente empurra com a barriga e que a gente não trata, e aquilo fica anos daquela mesma forma, sobre aquele assunto nada muda, sabe? A vida muda em outros assuntos, a vida muda em outros aspectos, mas sobre aquele assunto, às vezes sobre o trabalho ou sobre o relacionamento afetivo, aquilo continua igual há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí você não entende por que isso está igual, por que isso nunca muda. Porque na verdade aquilo está inconsciente ainda, é um aspecto inconsciente, é um lado inconsciente seu. Existem coisas que ainda não foram levadas à consciência. Existem coisas que ainda não foram trazidas para a luz. E é por isso que aquilo continua se repetindo. Né? A repetição ela é inconsciência. Quando a gente tem consciência, a gente age cada momento de uma forma diferente, intuindo.
Quando a gente sempre age do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, é porque a gente está preso na nossa própria mente, né? Como já dizia o próprio Osho. Então, quando algum aspecto da nossa vida, algum assunto se repete muito durante muito tempo, muito provavelmente tem uma inconsciência, uma sombra muito grande ali que a gente ainda não conseguiu integrar. E integrar é o quê? É conseguir entender, acolher aquilo, é transmutar aquilo. Porque muitas vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente tem um aspecto problemático com uma certa pessoa, ou às vezes a gente tem um problema em algum assunto da nossa vida, seja familiar, seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, e a gente ignora. Não, isso aqui não existe, esse problema não existe, eu vou fugir, eu não vou lidar. E a gente vai empurrando com a barriga. E a gente acha que por a gente estar fugindo daquilo, aquilo vai sumir. Só que na verdade aquilo não está fora da gente, aquilo está dentro da gente. Porque se estivesse fora, bastaria fugir para aquilo sumir. Mas se a gente foge e aquilo continua na nossa vida, significa que aquilo não está, que a essência, a semente daquilo não está fora, mas que está dentro da gente. E por isso que fugir não funciona. Porque a gente, para onde vai, acaba levando aquela questão, acaba levando aquela inconsciência. Então, quando eu falo para vocês sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre integração das sombras, toda essa linha de autoconhecimento, de autoajuda, né, de meditação, de tentar trazer mais consciência para a vida, viver uma vida mais consciente, mais perceptiva, menos no piloto automático, é para a gente conseguir trazer à luz vários desses aspectos nossos, várias dessas reações nossas que estão inconscientes. Então, coisas que a gente faz e a gente não sabe por quê, formas que a gente reage às coisas, às vezes com raiva, às vezes com medo, e a gente não percebe. E aquilo vai controlando a nossa vida, vai enrijecendo a nossa vida. E enquanto a gente não toma consciência, essas coisas vão tomando conta da nossa vida. E aí a gente vive a vida com medo, a gente vive a vida com raiva, brigando contra o mundo, brigando contra todo mundo, brigando inclusive contra a gente mesmo. Ou então a gente arrasta um problema durante vidas que nunca se resolve, ou a gente fica alimentando uma mágoa, uma briga, uma raivinha ali contra alguém a nossa vida toda e aquilo nos adoece, porque faz mais mal pra gente do que pra outra pessoa, né? Então muitas vezes a gente fica doente, muitas vezes a gente tranca o nosso próprio coração, tranca a nossa própria vida por causa de uma mágoa que a gente não quer resolver. E é claro, gente, que esse processo de trazer alguns aspectos para a luz é uma coisa que às vezes é um pouco desconfortável, dolorosa. Porque se não fosse, seria super tranquilo, ia vir a coisa e a gente já ia tomar consciência. Mas na verdade não é assim. Tem aspectos que são mais dolorosos, então às vezes tem uma situação que a gente não quer olhar, que a gente não quer tratar, porque na verdade sempre que a gente remexe naquela situação, a gente lembra de algo no passado. E aquilo está muito ligado com as nossas crenças. Às vezes aquela situação remete às nossas crenças de insegurança, de baixa autoestima, de rejeição. Então sempre que a gente fala sobre aquele assunto, que a gente encontra tal pessoa, a gente é lembrado novamente da nossa cicatriz. E é por isso que é tão difícil a gente olhar, a gente encarar. Só que é claro que esse ato de encarar, essa postura de você estar ali, você tentar acolher, não é brigando. Você não vai brigar contra a situação, mas você vai procurar entendê-la. Porque se você está brigando contra a sombra ela é só a ausência de luz. Então você está brigando com algo que é falso. O que vai adiantar você brigar com a sua própria sombra? Não vai adiantar nada. Você não vai estar lutando contra algo substancial. Aquilo não vai mudar. Ao contrário, você precisa acender a luz para que a sombra possa ir embora. Inclusive, isso é até uma frase do Arlie Cravo. Então não é pra gente brigar contra as sombras, é pra gente acender a nossa própria luz. E esse processo de acender a luz é o quê? É trazer consciência, trazer presença para muitas das coisas que a gente faz e que a gente faz de forma automática. Então a gente vive o nosso dia 24 horas por dia, e isso eu me incluo nisso, de forma inconsciente, de forma automática. A gente fala sem saber porquê, a gente age sem saber porquê, e a gente faz tudo de uma forma ansiosa e querendo as coisas na hora, e indo atrás de desejos que a gente nem sabe por que a gente quer, mas a gente só quer, e a gente não percebe
E aí passa o dia todo e a gente não sabe nem o que a gente fez, por que a gente fez. Tamanha a nossa própria inconsciência. Então, trazer consciência através da meditação, através dessa auto-observação, é o quê? É você, no meio de uma situação que você está agindo de forma automática, é você parar e tentar perceber de onde veio aquilo, de onde aquilo começou, qual o motivo de você estar fazendo aquilo, qual o motivo de você estar falando aquilo. Porque aí, no momento que você começa a observar, você vai entendendo onde aquilo começou. E entendendo a raiz daquilo, é que você consegue mudar. Se você não consegue entrar na raiz daquilo, você pode podar os galhos, cortar as folhas que estão podres, né, nessa analogia que eu estou fazendo. Mas se você não vai lá e arranca a raiz, aquilo vai continuar crescendo. E aquilo vai continuar se reproduzindo. Então, para a gente conseguir tratar, a gente tem que ir na raiz. E para ir para a raiz, muitas vezes vai ser necessário uma entrega muito grande, uma presença grande. A gente vai precisar olhar para situações que são desconfortáveis. A gente vai precisar olhar para crenças que a gente carrega durante anos da nossa vida e que nos doem e que nos magoam. A gente vai ter que lembrar de vozes que a gente quer esquecer, de vozes, às vezes, de alguém que falou uma palavra atravessada pra gente, de pessoas que nos desvalorizaram, que nos desacreditaram. Então a gente vai ter que lembrar dessas coisas e vai ter que ressignificar. Ou seja, trazer um novo significado para essas coisas. Mas muitas vezes, para a gente poder trazer um significado novo para essas coisas, a gente vai precisar encarar elas de novo. Então, a única maneira da gente ressignificar algo na nossa vida, um trauma, uma memória, é a gente conseguir trazer luz, trazer consciência, entender e compreender aquela situação. E encarar a primeiro momento. Mas não com raiva, não querendo brigar com a situação. Mas encarar de peito aberto. E aí quando você encara, você, no primeiro momento, vai ter que lidar com algumas situações desconfortáveis, vai ter que lembrar de algumas coisas a primeiro momento. Por isso que, dependendo da situação, é sempre importante ter ajuda de algum profissional, de um terapeuta, de um psicólogo para te ajudar. Mas sempre você vai ter que encarar esse desconforto. E ao primeiro momento você encara o desconforto, mas depois você consegue ressignificar, ou seja, trazer um novo significado para aquela situação. Porque, gente, o que na verdade tem peso na nossa vida não é a situação em si, mas o significado que a gente traz para essa situação. Então, uma situação pra gente, muitas vezes é traumática, e eu não estou aqui desmerecendo, falando que aquela situação não foi ruim. Mas o peso que aquela situação tem pra gente vai depender do nosso olhar para aquela situação, da forma como a gente viu aquela situação. Então, se algo aconteceu comigo e eu não liguei muito, eu não me identifiquei muito, aquilo não foi algo, não mexeu com meus valores estruturais, eu não tinha nenhuma crença ali que foi cutucada quando aquilo aconteceu, aquilo pode ser muito ruim para outras pessoas, mas para mim vai ser uma coisa leve. Da mesma forma, coisas que são leves para outras pessoas podem ser muito pesadas para mim. Podem ser muito traumáticas. Podem ser coisas muito traumáticas. Isso não porque as coisas em si são traumáticas, mas porque quando eu entro em contato com essas coisas, essas situações, essas experiências espelham aspectos meus, espelham minhas crenças, espelham minhas feridas. Então pode vir, por exemplo, alguém aqui na minha frente e me desqualificar e me xingar, enfim. Se eu tiver crenças dentro de mim de que aquilo que aquela pessoa está falando é verdade, aquilo vai ser uma situação muito traumática, muito forte, muito pesada para mim. Mas se a pessoa me desqualificar, eu realmente perceber que não tem nada de real, eu perceber que aquela pessoa não está falando a verdade, que ela está vendo uma coisa que ela que não existe, que ela está se projetando em mim, então aquilo não vai ser traumático para mim. Mas muitas vezes, para a gente conseguir ressignificar essas situações, é um trabalho de dias, é um trabalho a longo prazo, porque a gente precisa entender ali naquela situação o que é que está me cutucando, o que é que está me ferindo, quais crenças que eu tenho que estão me machucando, quais crenças, quando aquela situação acontece ou aparece, ou eu lembro daquela situação,
estão vindo à tona. Porque é somente quando eu percebo a raiz de onde está começando aquilo é que eu consigo mudar. Só que às vezes a gente fica brigando contra a situação externa e a gente esquece que a raiz daquela situação está dentro da gente. Então a gente briga com alguém, a gente briga contra a situação e a gente se sente vítima, e a gente se sente injustiçado, e a gente reclama da vida. E a gente não percebe, a raiz daquela situação está dentro da gente. Por isso que a gente precisa meditar, se autoconhecer, não acreditar em tudo que a nossa mente fala, ou seja, retirar essa identificação com a nossa própria mente, para que a gente possa olhar a situação sem ficar se identificando. Porque como na verdade, e isso eu acho muito bonito das ideias do Osho, que ele diz que aquilo que realmente é a gente não pode ser afetado. A nossa essência, o nosso eu real não pode ser afetado. Os traumas, eles podem afetar o corpo, eles podem afetar a mente, mas eles não afetam a consciência. Então, o que isso significa? Que o trauma ele pode estar no corpo, o trauma ele pode estar até na mente, mas esse trauma ele nunca vai estar em quem você realmente é, na sua essência. E quando eu falo de meditação aqui para vocês, o que eu estou falando? De você relembrar de quem você verdadeiramente é. Porque na verdade a gente está conectado ali naquele momento, está identificado com o nosso próprio ego. Então tudo parece muito grande pra gente. Então meditar seria o que exatamente? É você simplesmente retirar toda essa identificação que você tem na sua mente, com o seu ego, e relembrar quem você realmente é. Aquilo que está por detrás de todo o trauma, de todas as memórias, de todos os pensamentos, de todos os sentimentos. E aí, nesse momento que você percebe quem você é, como os traumas eles estão no corpo, eles estão na mente, mas não estão na essência, você consegue ser mais forte que o trauma. Você consegue ser mais forte que essa memória negativa, que as crenças negativas que você tem sobre si mesmo. Mas isso é um processo a longo prazo. Por isso que você não vai começar a meditar hoje e aí todos os seus traumas vão sumir. Por isso que o processo de autoconhecimento é um processo de se conhecer um pouquinho cada vez mais. Porque aí você não se conhece de uma vez. Você vai se conhecendo a cada dia, quando as situações vão aparecendo, você vai percebendo lados seus, você vai percebendo como que você reage em algumas situações, ou como as suas feridas estão, quando elas surgem, quando elas sangram, você vai percebendo tudo isso. E gradativamente, se você vai nesse processo de autoconhecimento e através da meditação, o que você consegue? Ao mesmo tempo que você vai conhecendo aspectos dentro de você que estão na sombra, que estão inconscientes, você ao mesmo tempo vai tendo mais convicção de quem você verdadeiramente é. Você já não vai mais achando que você é sua mente, que você é o seu corpo, que você é as suas emoções, que você é o seu ego. Você agora sabe que você é algo além disso. E como todas essas coisas, como o trauma está em todas essas coisas, na mente, no corpo, nas emoções, no ego, quando você percebe que você é algo mais que isso, essas coisas param de te afetar tanto. Mas isso é um processo gradativo. Você precisa começar hoje para no futuro você conseguir ter essa percepção. E claro que existem situações onde é mais difícil a gente se desidentificar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei no vídeo de hoje? Que, gente, por maior que seja o problema, que por maior que seja o desafio, que por maior que seja o trauma, que seja a memória negativa, essas coisas têm o poder que a gente dá para elas. E tá tudo bem se você não consegue mudar a forma que você vê essa situação nesse momento. A longo prazo, com muito cuidado, com muito autoconhecimento, com terapia, com meditação, você vai conseguir modificar. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o que? É possível que a gente modifique o nosso olhar. É possível que situações que sejam traumáticas pra gente, a gente consiga ressignificar. Então a gente consegue se desidentificar dessas situações e passar a perceber quem realmente a gente é. Então a gente não precisa viver sendo refém dos nossos traumas, das nossas crenças, das memórias negativas, das situações que acontecem. Porque o nosso verdadeiro poder está dentro da gente. E assim como diz o Osho belíssimamente, somente aquilo que sobrevive à morte é o nosso tesouro verdadeiro. Então, traumas, experiências, essa nossa vida que a gente está vivendo aqui, isso tudo passa, então não é o nosso tesouro verdadeiro.
Mas a nossa essência, que é eterna, que é imutável, ela é o nosso tesouro verdadeiro. É uma coisa que nunca pode ser tirada da gente. E se é uma coisa que nunca pode ser tirada da gente, que nunca pode ser maculada, por que a gente vai viver com medo? Por que a gente vai sentir que a gente está perdendo algo? Não faz sentido. A gente só sente que está perdendo algo quando a gente está identificado com o nosso próprio ego, com a mente. Porque quando a gente se desidentifica dele e percebe quem realmente a gente percebe que a gente não pode perder nada que realmente seja nosso. Que a gente não pode perder nada que realmente seja a gente. Isso traz uma percepção muito profunda da vida, das situações e principalmente da gente mesmo. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.